Podem sentar. Nesta noite de Natal, toda a igreja se reúne no mundo inteiro para meditar no grande mistério da nossa salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós hoje todos juntos aqui na igreja, em união com a igreja do mundo inteiro, nós nos unimos à simplicidade dessas crianças que acabaram de fazer este simbólico e significativo alto de Natal para considerar este grande mistério da nossa fé. O nascimento de Jesus marca a plenitude dos tempos, porque desde o pecado dos nossos primeiros pais, todos os homens haviam se afastado do Criador, se afastado de Deus. E se Deus nos deixasse, segundo os nossos próprios critérios, na situação de pecado, todos nós estaríamos, pela justiça divina, condenados às penas do inferno, criado para os demônios e seus seguidores. Mas Deus teve compaixão de nós, olhando a sua miséria. Deus quis vir a nós. Ele toma a iniciativa de se dirigir ao homem para nos salvar. Ele, compadecido da nossa triste situação de pecadores, ele enviou o seu Filho Jesus. Jesus significa Salvador, nascido da Virgem Maria, Maria sempre virgem, para nos resgatar da escravidão do pecado. Faz tudo isso por sua grande misericórdia. E o apóstolo São João, o discípulo amado, ele usa de uma expressão profundamente cheia de significativo e profundamente teológica. No princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. João chama palavra, Verbo, ao Filho de Deus, essa segunda pessoa. E ele complementa, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas traduções, mais ao pé da letra do grego, dizem, e o Verbo se fez carne e fez a sua tenda entre nós, e fez a sua morada entre nós. E nós vimos a sua glória. Filho de Deus se faz homem, toma um corpo e uma alma, uma carne e uma alma humanas, como nós temos, como uma criancinha. E depois nós vimos a sua glória. Glória, diz São João, que o único Filho recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. E é este grande mistério da encarnação do Filho de Deus que nós celebramos hoje. De modo que a festa do Natal é a festa da vinda do Salvador a nós, da chegada do Filho de Deus feito homem em nosso meio. E nós, maravilhados, cheios de alegria, nós contemplamos o menino Deus que acaba de nascer e é colocado numa manjedoura, pobrezinho, simples, mas que nos dá, a partir daí, os meios para nós nos tornarmos verdadeiramente também filhos de Deus. Esta criança que nasce na pobre gruta de Belém é Deus com o Pai e o Espírito Santo, Deus onipotente. Sem deixar de ser Deus, ele se torna um de nós. É esse grande mistério que nós festejamos hoje no Natal. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Não é o sentido da comida, da bebida, da roupa nova, do corre-corre para um lado e para o outro, como nós vemos hoje numa grande crise de consumismo, de materialismo em que as pessoas se encontram.
Eu vou festejar o Natal, e bebem, e pulam. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? É a chegada de Deus a nós. Jesus Cristo é o rosto humano de Deus. Deus invisível se faz visível e vem a nós como uma criancinha na simplicidade do presépio para nos mostrar o seu amor, a sua misericórdia. E isso para nós é motivo de festa. Então, por que as flores? Por que os sinos? Por que os cantos? Por que as luzes? Por que as flores? Por que a alegria? Tudo isso porque o Filho de Deus, ele veio a nós para nos resgatar, de modo que o sentido da alegria do Natal é o sentido que deve ter aquele escravo que encontra o seu libertador, aquele que está amarrado, que encontra quem vem cortar as correntes, quebrar as correntes e cortar as cordas, aquele que está preso e vem quem abre as portas da prisão para ele se tornar livre. Então, a alegria do escravo que se liberta, a alegria do doente que fica curado, a alegria do caminhante que encontra o seu fim, a alegria do navegante que depois de uma tempestade encontra um porto seguro. Esta é a alegria da escuridão diante de alguém que vê o sol da justiça. Esta é a alegria do Natal para nós. Além disso, não há outra alegria. Não há motivo para ter alegria no Natal, senão o de salvação, o de libertação de cada um de nós. E por que veio então à terra o Filho de Deus? Como vimos no início desta reflexão, o Filho de Deus veio à terra para nos devolver a condição de também nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas para que isso aconteça, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus, é preciso que cada um de nós saiba acolher dentro de nós, no nosso interior, a salvação que Jesus nos oferece. Por isso continua o evangelista São João: a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. De modo que nós, quando acolhemos a Jesus Cristo, quando o recebemos e quando queremos nascer, não da carne, mas do Espírito, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Filhos. E ficamos, pois, admirados diante deste grande mistério. São João Crisóstomo, um grande padre da igreja, ele nos lembra que o Filho de Deus se fez homem para fazer dos homens filhos de Deus. De modo que Filho de Deus se faz homem, toma a natureza humana para fazer de cada um da natureza humana filho de Deus. É Deus que desce para nos elevar. É Deus que se abaixa para nos levar para o alto. Por isso os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eis, pois, a grandeza da festa que nós celebramos hoje. Encontrar Jesus como os pastores o encontraram na gruta de Belém e acolhê-lo. Somente nele nós temos a salvação e podemos viver autenticamente como homens. Acolhendo a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Só Ele dá o sentido último para a nossa vida, até nas contrariedades, até sentido a dor, até sentido a própria morte. Só Jesus nos dá esse sentido. Por isso eu proponho para vocês hoje que cada um vá ao presépio, vá de encontro ao menino Jesus e aprenda do menino Jesus
a humildade, a pequenez, a simplicidade, o amor desinteressado. Procuremos viver a sua vida, olhar o menino Jesus para imitá-lo, vivermos de acordo com os seus ensinamentos. Deus que vem a nós. E aí nós veremos como será verdade que a paz acontecerá dentro de cada um de nós. Mas Jesus, como vai dizer o velho Simeão, 40 dias depois do nascimento do menino Deus, ele é sinal de contradição. Para uns, ascensão, crescimento, glória. Para outros, queda, derrota, decepção. Manjedoura e cruz estão intimamente ligadas, caminham juntas. A simplicidade de Belém, a alegria da gruta com a dor do Calvário. Manjedoura e cruz, feitas da mesma madeira, da madeira que renova a humanidade. Manjedoura e cruz são instrumentos da nossa salvação. Manjedoura que traz o amor e cruz que prova o amor. Na vida de Cristo é sempre um desafio para todos nós, para o nosso orgulho, para a nossa sensualidade e para o nosso materialismo, para a nossa sede de bens materiais. E por ser um sinal de contradição, Cristo atrai para si amigos e atrai também muitos inimigos. Para encerrar, gostaria de dar para vocês, lembrar duas notícias que aconteceram este ano e que mostram como Cristo é esse sinal de contradição. A primeira vem lá do Laos, antiga Indochina, um paizinho lá dos tigres asiáticos, perto do Vietnã, aquela região perto da China, em que um líder cristão, numa pequena aldeia, foi preso recentemente, isso aconteceu em agosto, pelas autoridades policiais, por uma acusação que para eles era muito grave. Ele tinha convertido 300 pessoas ao cristianismo. Tinha mostrado Jesus para 300 pessoas que aceitaram, se converteram, e porque se tornaram cristãos, esse líder, esse catequista foi preso. Naquela região, muitos cristãos, muitos que têm fé em Jesus Cristo, habitualmente sofrem abusos contra a sua liberdade religiosa por parte das autoridades, que consideram como as únicas religiões aceitáveis somente o budismo, o brahmanismo, que é uma religião tipicamente satânica, e o animismo, que é outra também satânica, como todas as outras, mas essas são mais contundentes, enquanto o cristianismo é sempre considerado como uma religião estrangeira, de modo que é proibido ser cristão nesse país do Laos. Por isso os cristãos sofrem muitas perseguições. E a ordem que foi dada de prender aquele catequista implica também a sua expulsão da cidade em que ele vivia, e que pressiona também que os 300 cristãos recém-convertidos renunciem à sua fé para poderem continuar vivendo naquele povoado, senão terão que ir embora. Numa outra aldeia do mesmo país, um outro líder religioso, um outro catequista, ele foi interrogado pelas autoridades para que ele explique o porquê o número de cristãos está crescendo na aldeia dele. Porque mais de 30 pessoas haviam abraçado a fé cristã e haviam, exercendo o seu direito de liberdade religiosa, haviam sido batizadas. E apesar disso, as autoridades ordenaram que esses 30 cristãos renunciassem à fé
que interrompessem as suas reuniões, interrompessem o seu culto a Deus, sob a ameaça de serem expulsos da sua cidade, da sua aldeia. E nós olhamos hoje aqui, podemos ter essa liberdade de estarmos todos reunidos juntos do altar para professar a nossa fé. Por isso nós valorizemos este momento que nós temos hoje, abraçando verdadeiramente a Jesus Cristo e procurando viver Jesus Cristo no dia a dia, dando testemunho da nossa fé em todos os lugares onde nós estivermos. E como exemplo desse testemunho, gostaria de falar de uma notícia que ocorreu por esses dias, agora no mês de dezembro, em plena novena de Natal, um grande crime lá nos Estados Unidos, em que morreram 26 pessoas, sendo 20 crianças numa escola, se destacou ali naquela chacina, aquele louco, até ninguém vai saber por que ele fez isso, se destaca ali a figura de uma professora cristã, originária da ilha de Porto Rico, que trabalhava naquela escola já há 5 anos, e ela, quando ouviu o barulho dos tiros, tinha na sala dela, o barulho era ao lado, tinha na sala dela 17 alunos, e ela então disse para as crianças, para não assustar, que as crianças entrassem no armário, porque aquilo era uma brincadeira, e só ganharia a brincadeira quem se escondesse e ficasse quietinho. E as crianças todas entraram no armário e ficaram caladinhas. Então entra o assassino para matar as crianças daquela sala. Quando vê tudo vazio, pergunta onde estavam as crianças, e ela responde que as crianças estavam fazendo ginástica. Ele não acreditou e, vendo os armários, começou a atirar contra os armários. E ela então correu para a porta de um dos armários e, de braços abertos, defendeu as crianças com o seu próprio corpo. E naquele momento ela morreu ali, salvando todas aquelas crianças. E depois o assassino então se mata, se suicida. Esse é um testemunho de alguém que realmente tem fé em Jesus Cristo, que dá a própria vida pelo outro, que tem um amor tão grande e vê o sobrenatural em cada ação, até na própria dor e até na própria morte, porque ela sabia que o único que dá sentido à vida e até à morte é o próprio Jesus Cristo. Uma moça de 27 anos, seu nome era Victoria Soto. Estava lá como professora de uma turminha pequena, era uma escola, como diz aqui no Brasil, escola primária. De modo que isso mostra, é um testemunho de um cristão. Primeiro, um que vai preso porque levou Jesus aos outros, e outro que morre porque, para dar testemunho de Cristo, ama a ponto de entregar a sua própria vida para salvar a vida das crianças. E não tem como não olhar para o presépio, lembrando desses dois personagens, e quantos outros no mundo que dão a cada dia a vida por causa de nosso Senhor. Isso nos chama a atenção e nos sacode na nossa mesquinhez, no nosso espírito morno de cristãos, na nossa pequenez, ou até muitas vezes na nossa própria falsidade de cristãos, no nosso cristianismo de casca, que só pensa em estar bem diante dos outros. Isso nos sacode quando nós vemos atitudes como estas que acabei de narrar para todos vocês. Então o Natal é para nos fazer lembrar a nossa grande dignidade de cristãos. Somos filhos de Deus, somos herdeiros do céu, somos parte de Jesus Cristo, porque somos parte da igreja, somos enxertados como membros da igreja, cuja cabeça é o próprio Jesus Cristo. Então, essa noite de Natal é o momento que nós temos esse encontro pessoal com o nosso Senhor,
de darmos um abraço da paz uns aos outros, de tirarmos de nós todas as mágoas, todos os ódios e procurarmos viver autenticamente como cristãos no dia a dia, em todos os dias de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.